Em uma noite de setembro de 2006, no interior do Paraná, Maria Clara, uma jovem de 25 anos, teve um encontro inexplicável com o desconhecido. Em posse de uma câmera que havia acabado de comprar, ela registrou imagens de algo que até hoje desafia qualquer explicação. O que era para ser uma noite tranquila se transformou em uma experiência aterrorizante e inexplicável. Maria Clara sempre foi apaixonada por natureza e fotografia. Morando na pequena cidade de Nova Esperança, ela costumava explorar as redondezas em busca de paisagens perfeitas para registrar. Naquela noite de setembro, armada com sua nova câmera digital, decidiu dirigir até uma área afastada, onde havia um campo aberto cercado por um pequeno bosque. O local era ideal para capturar o céu estrelado. Chegando ao campo por volta das 21 horas, Maria Clara estacionou o carro, montou seu tripé e começou a ajustar a câmera. Tudo parecia calmo. O silêncio era interrompido apenas pelo som dos grilos e pelo vento que balançava as árvores ao redor. De repente, uma luz intensa atravessou o céu. Ela levantou os olhos rapidamente e viu o que parecia ser um cometa, mas a luz parou bruscamente no ar. Curiosa e com um misto de medo, Maria Clara observava enquanto o objeto pairava no horizonte, como se estivesse estudando o terreno. De tempos em tempos, o objeto emitia pequenos flashes de luz, iluminando o campo ao seu redor. Era como se estivesse enviando sinais. Enquanto tentava compreender o que via, notou que o vento ficou mais forte e os grilos subitamente silenciaram. Era como se a natureza estivesse em suspenso, aguardando algo extraordinário acontecer. O brilho do objeto era tão intenso que Maria Clara precisou cobrir os olhos por alguns instantes antes de ajustá-los novamente. Maria Clara pegou a câmera, tentando ajustar o foco na luz. O objeto era circular, emitia um brilho azulado e mudava de cor para tons de amarelo e vermelho. Ela pensou em se afastar, mas sua curiosidade foi maior. Continuou filmando enquanto o objeto se aproximava, movendo-se de forma que desafiava qualquer tecnologia conhecida. Em poucos minutos, o objeto pousou no campo a cerca de 200 metros de onde ela estava. Sentindo o coração acelerar, Maria Clara continuou gravando. De dentro da nave, uma rampa se abriu, e seres altos, com cabeças desproporcionalmente grandes e olhos negros penetrantes, desceram. Havia 3 deles, e seus movimentos eram graciosos, quase hipnóticos. Sem saber o que fazer, Maria Clara ficou congelada. Um dos seres levantou uma mão, e um brilho intenso tomou conta do campo. Nesse momento, a câmera capturou o que seria a cena mais assustadora, os seres olhando diretamente para a lente. Apesar do pavor, algo na postura dos seres não parecia ameaçador. Era como se estivessem tentando estabelecer contato. Maria Clara percebeu que as luzes da nave formavam padrões que pareciam se repetir, como uma linguagem visual. Enquanto isso, os seres mantinham uma distância respeitosa, como se aguardassem algum sinal dela. Enquanto o brilho aumentava, Maria Clara sentiu seu corpo flutuar. Ela descreveu mais tarde como se tivesse sido envolta por uma onda de calor. Por um instante, tudo ficou escuro. Quando abriu os olhos, estava dentro da nave. As paredes eram lisas, prateadas, e pareciam pulsar como se fossem vivas. Os seres a observavam, mas não falavam. Entretanto, ela sentia pensamentos invadindo sua mente, como se eles estivessem se comunicando telepaticamente. Eles mostraram imagens de planetas, estrelas e cidades flutuantes. Maria Clara sentiu uma mistura de medo e fascínio. Em um momento, um dos seres tocou seu braço, e ela sentiu uma calma inexplicável. Eles pareciam querer que ela compreendesse algo, mas as imagens eram rápidas e confusas. Entre as imagens, Maria Clara viu também o que pareciam ser alertas. Catástrofes naturais, guerras e destruições apareceram diante de seus olhos, como se os seres quisessem avisá-la sobre o futuro da humanidade. Ela tentou formular perguntas em sua mente, mas sentia que o contato era unidirecional. A experiência foi interrompida abruptamente quando uma luz ainda mais forte inundou o espaço. Ela sentiu um leve choque elétrico, como se estivesse sendo expulsa da nave. Quando abriu os olhos novamente, estava deitada no campo, com a câmera ainda em mãos, gravando o objeto que se afastava rapidamente em direção ao céu.
Ao chegar em casa, percebeu que a câmera ainda estava funcionando e que havia gravado tudo. O medo e a dúvida consumiram. Deveria compartilhar o vídeo? Durante semanas, Maria Clara analisou as imagens, mostrando apenas para amigos próximos. Alguns acreditaram, outros riram e sugeriram que fosse uma montagem. Porém, o mais estranho ainda estava por vir. Dias depois, homens de terno preto apareceram em sua casa. Eles disseram ser de uma agência governamental e pediram para ver o vídeo. Maria Clara negou, mas dias depois, ao voltar do trabalho, encontrou sua casa revirada e a câmera desaparecida. Mesmo sem as provas, a experiência de Maria Clara deixou marcas. Ela passou a sofrer de insônia, e pequenos círculos brilhantes surgiram em sua pele, como cicatrizes que nunca explicaram. Também passou a sentir uma sensibilidade maior a sons e luzes, como se seu corpo tivesse sido alterado de alguma forma. Os dias seguintes foram tomados por pesadelos recorrentes, nos quais ela revivia a experiência ou via os seres observando-a de longe. Maria Clara também notou um comportamento estranho entre alguns animais, que pareciam evitá-la ou agir de maneira incomum em sua presença. Determinado a encontrar respostas, Maria Clara entrou em contato com ufólogos. Eles a ajudaram a reconstruir os acontecimentos e divulgaram o relato para a comunidade ufológica. Apesar de não ter mais o vídeo original, as descrições detalhadas e o testemunho da jovem fizeram com que sua história se tornasse um dos casos mais intrigantes da ufologia brasileira. Um ufólogo experiente sugeriu que os seres poderiam estar estudando a humanidade e que Maria Clara foi escolhida por estar sozinha em uma região remota. Outra hipótese levantada é que o contato não foi aleatório e que ela pode ter alguma conexão com esses seres de outra forma que ainda não compreende. Maria Clara nunca mais voltou ao campo naquela noite. Hoje, ela vive em outra cidade, mas ainda sente que algo a observa. Não sei o que eles queriam, mas tenho certeza de que ainda estão por perto, disse ela em uma de suas entrevistas. Apesar do trauma, Maria Clara afirma que a experiência mudou sua perspectiva sobre a vida. Ela passou a estudar astronomia e explorar as possibilidades do universo, convencida de que não estamos sozinhos. Ela também passou a fazer registros detalhados de cada sonho ou sensação incomum, acreditando que poderiam ser pistas deixadas pelos seres. Em um caderno que guarda com muito cuidado, estão anotações de padrões, desenhos e frases que ela alega ouvir em momentos de meditação. Apesar de muitas perguntas ainda permanecerem sem resposta, Maria Clara sente que seu encontro foi apenas o começo de algo muito maior, algo que ainda está por vir. Se você se arrepiou com essa história, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum mistério. E compartilhe com seus amigos que adoram um susto. Vamos juntos explorar o desconhecido e desvendar os mistérios do mundo. Até a próxima, e continue corajoso!